Olá, amigos ouvintes do grupo do WhatsApp, Reflexões para um Dia Feliz, a turma do YouTube, canal Wanda Barros. Estamos dando continuidade à exploração da obra Conduta Espírita, de Valdo Vieira, através do Espírito André Luiz. Hoje nós vamos conversar, capítulo 17, sobre nos conclaves doutrinários. André Luiz, como durante toda essa obra, nós já estamos com o capítulo de número 17, né, chegando aqui para o canal, e como sempre, ele nos orientando em cada situação que nós como devemos portar, já nos mostrou vários itens, na via pública, em viagem, no trabalho, na tribuna, na sociedade, nos embates políticos, e hoje ele vai nos orientar sobre como nós devemos nos comportar nos conclaves doutrinários. E ele começa assim: somente empreender conclaves doutrinários como iniciativas de aproximação e planejamento de trabalho a serem naturalmente entrosadas com as organizações centrais e regionais responsável pela marcha evolutiva do Espiritismo. Nunca podemos fazer essa caminhada sozinhos. Nós precisamos estar doutrinado com as iniciativas da aproximação e planejamento de trabalho que são naturalmente entrosadas com as organizações centrais e regionais responsáveis pela marcha evolutiva do Espiritismo. Precisamos estar sempre com essa equipe nos orientando. Não há ordem sem disciplina. Eu digo isso na minha vida. Eu trago isso para a minha vida. Sem disciplina, sem planejamento, a gente não chega a lugar nenhum. Continuando. Escolher como representantes de entidades e instruções nos certames os companheiros de boa vontade, que sejam de fato competentes quanto aos objetivos doutrinários visados. A gente não pode sair botando qualquer pessoa, a gente tem que ter a responsabilidade e o compromisso de escolher representantes das entidades e instituições, companheiros de boa vontade que sejam de fato competentes com os objetivos da doutrinária visada. A aptidão de servir é meta de êxito. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Mas a gente precisa ficar atento para as orientações espíritas. Ninguém trabalha num centro espírita que não seja orientado pela espiritualidade. Quando você vê alguém chegar e dizer assim, fulano, a partir de hoje tu vai fazer isso assim, assim. Com certeza foi a espiritualidade que indicou. A gente não faz pela nossa cabeça. A espiritualidade está sempre nos conduzindo dentro de um centro espírita. Isso é fato. Participar com seriedade dos conclaves espíritas, sem procurar diletantismo ou passatempo, sentindo-os como deveres, em vez de tê-los simplesmente à conta de divertimento e excursão turística. O tempo não volta. Nós costumamos ainda, muitos de nós, usar os centros espíritas como pronto-socorro. A gente não está se sentindo bem, a gente corre lá, toma um passe, assiste rapidamente uma palestra, às vezes nem assiste, fica lá com o celular, olhando para o celular, lendo as mensagens, e aí escuta o nome, aí você vai lá, leva, toma um passe, e você dá uma melhoradinha, some do centro espírita. O que fala aqui? Participar com seriedade. Não procurar diletantismo ou passatempo. A gente tem que sentir como dever, ao invés de ter simplesmente a conta de divertimento e excursão turística. Centro espírita não é lugar de turista. É lugar de pessoas que querem realmente entender a doutrina, se encontrar, entender o porquê estamos aqui, para onde vamos, o que viemos fazer. O tempo não volta. A gente perde tempo e aí depois a gente se arrepende. Dignificar a hospitalidade de companheiros que oferecem ao conclavista a intimidade do próprio lar.
mantendo-se com firmeza no trabalho a que foi chamado. Não fazer do centro espírita a extensão da nossa casa, que a gente chega, bota os pés para cima, deita na hora que quer, levanta na hora que quer. Não. Dentro de um centro espírita, nós precisamos seguir as normas, as organizações. Nós não temos dogmas, não temos, mas nós temos disciplina, porque onde não tem disciplina não funciona. Continuando. A fidelidade ao dever expressa nobreza de consciência. A fidelidade ao dever expressa nobreza de consciência. Abster-se de subversões governamentais de qualquer procedência para serem aplicadas em movimentos exclusivamente doutrinários, que não apresentem características de assistência social. Ou seja, não levar para dentro dos centros espíritas subversões, a palavra não sai, subversões governamentais, né? E que não apresentem características de assistência social. Não podemos fazer isso. Quem sabe suportar as próprias responsabilidades dá testemunho de fé. Quem sabe suportar as próprias responsabilidades dá testemunho de fé. Respeitar os atos religiosos dos adeptos de outras crenças, evitando querelas e desentendimentos na execução dos programas traçados para os conclaves doutrinários. Com Jesus, só encontramos motivos de ajudar. Até porque religião não foi criada por Jesus, foi criada pelo homem, né? Se eu sou filha de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Depende da religião que eu inventei, ou que eu criei, ou que eu sigo. Eu sou filha de Deus. Eu tenho ampla liberdade de chegar aonde a palavra de Deus é disseminada. Eu tenho âmbito direito de adentrar a qualquer lugar que a palavra de Jesus, a palavra de Deus, é disseminada. Fixar não somente as lembranças afetivas ou alegres, mas, sobretudo, as resoluções, experiências e avisos do certame de que participe. Quem guarda o ensinamento, aprende a lição. Difundir entre os núcleos interessados as resoluções práticas das concentrações doutrinárias, de modo a não deixá-las em reduzido círculo de companheiros ou na poeira do esquecimento. Ou seja, difundir entre os núcleos as resoluções práticas das concentrações doutrinárias. A gente não pode deixar essas resoluções reduzidas a um ciclo só de companheiros ou na poeira do esquecimento. Essas resoluções, elas são para ser difundida entre os núcleos interessados. Não uma minoria, não um pacotinho. Para todos que têm interesse em ter conhecimento, de querer saber, de conhecer, de estudar a palavra do Cristo. Essas resoluções precisam chegar a todos, independente de raça, cor ou religião. A continuidade do bem garante o melhor. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Palavras de Paulo. Está lá em Filipenses, capítulo 2, item 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Eu tenho uma amiga que quando a gente chega perto dela reclama da dizer, sem murmúrio. Jesus foi para a cruz, nem murmurou, nem reclamou. Pelo contrário, perdoou os 2 ladrões que estavam do lado dele, ainda pediu para o Pai do céu perdoar
tudo o que nós fizemos com ele porque a gente não sabia o que estava fazendo. E a gente, um toco de unha que a gente quebra, a gente fica murmurando, horas a fio. Então, Paulo nos fala, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Vamos ver o que Filipenses, lá no capítulo 2, item 14, nos fala sobre essa leitura de hoje. Ele fala que é um versículo bíblico que instrui, façam tudo sem queixas nem discussões. Ou, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, na versão. Esse conselho de Paulo visa promover uma atitude positiva, união e um caráter irrepreensível, permitindo que os cristãos brilhem como luzes em meio a uma geração corrompida. Os pontos-chave sobre Filipenses capítulo 2, item 14, é o mandamento, o propósito, a base e o contexto. E no mandamento ele me diz o seguinte, a ordem é clara para realizar todas as ações diárias, serviços e relacionamentos, sem o hábito de reclamar, entre parênteses, murmuração, ou criar divisões e intrigas, entre parênteses, discussões e de contendas. O propósito, que é o versículo 15, ele me diz que eu devo agir sem queixas, nos torna puros e irrepreensíveis, destacando os cristãos como filhos de Deus em um mundo corrompido, agindo como luminares. A base que está no versículo 13, ele fala que esse versículo segue a promessa de que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, dando a força necessária para cumprir essa atitude. E o contexto me diz, nas Filipenses capítulo 2, item 1 a 16, enfatiza a humildade, o exemplo de Cristo e a unidade da igreja, incentivando o serviço sacrificial e o amor ao próximo. Em resumo, o versículo desafia os crentes a cultivar um espírito de gratidão e contentamento, evitando a negatividade que destrói a paz e o testemunho cristão. Olha que lindo, que maravilha, nossa leitura de hoje, né? E conhecimento, que palavras André Luiz trouxe para a gente, que orientações fantásticas. Filipenses, através de Paulo, nos mostra o caminho da verdade. E nós agradecemos a espiritualidade amiga por essa oportunidade de estarmos aprendendo esse conhecimento e pedindo que elas nos oriente e nos conduza para que nós possamos colocar em pauta, no nosso dia a dia, todo esse conhecimento dessa obra, que nada mais, nada menos é do que orientações. Orientações. Alguns puxões de orelhas, mas principalmente orientações, como nós devemos nos conduzir, como deve ser a nossa conduta espírita. Agradeço a todos mais uma vez estarem aqui comigo, me dando a oportunidade de estar aqui divulgando essa doutrina que me encanta, que me enche o coração de amor. Não deixe de fazer comentário, de divulgar o nosso canal, de multiplicar, para que cheguem ao máximo de irmãos possíveis o nosso estudo, as nossas orientações através de André Luiz. Que Maria esteja todos em seu coração e debaixo do seu manto. Até a próxima.